Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal Investidor Socialista. Eu sou Felipe Tardim, eu sou professor, minha área de humanas, e eu resolvi ter a iniciativa de criar esse canal para poder compartilhar alguns conhecimentos, que deram certo para mim e que eu já tenho aconselhado alguns conhecidos, que passam por dificuldades que eu já passei também, inclusive, então a gente tem compartilhado informação e eu acho que o conhecimento ele deve realmente ser compartilhado. Então eu criei esse canal, porque a gente acaba ouvindo muita coisa aí também na internet, nos canais de YouTube, e então isso aqui vai ser um canal de contraponto a algumas coisas que a gente acaba ouvindo por aí. Por exemplo, estou trazendo como esse primeiro vídeo informações sobre a caderneta de poupança, a tão mal falada caderneta de poupança, que não rende nada, que existem implicações melhores, enfim. O que não é mentira, mas é preciso ser justo com a caderneta de poupança, Primeiro, se a pessoa aprendeu e consegue poupar, o brasileiro, se o brasileiro consegue poupar um pouco daquilo que ganha, ele já está muito mais avançado do que muitos. A gente sabe que a gente vive num país com uma desigualdade social imensa, Muitos vivem abaixo da linha da pobreza. O salário mínimo atualmente está em R$ 1.100, E a gente sabe que por conta da alta do preço dos alimentos, boa parte, quase metade desse salário, dependendo do tamanho da sua família, vai ser para comprar alimento, ou seja, para sobreviver, E aí sobra pouca coisa para poder fazer outras atividades. A gente sabe que o salário mínimo, inclusive, é um salário inconstitucional, Porque segundo a Constituição brasileira, o salário tem que garantir alimentação, moradia, lazer, segurança, vestimenta, várias coisas que o salário mínimo não garante. Então a gente sabe que existem muitas famílias que vivem de um salário mínimo ou menos. Então, se a pessoa consegue poupar, mesmo que seja R$ 50, R$ 100 no mês, ela já está muito mais avançada do que muitos brasileiros. E, historicamente, o primeiro lugar que a gente aprende a investir é na caderneta de poupança, ou simplesmente poupança. Minto, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. O próximo vídeo vai ser sobre guardar dinheiro no cofrinho, tá? É sério. Que foi como eu aprendi, desde criança, a guardar um certo dinheiro para você ter e depois, no futuro. Mas, o investimento mais popular, que nem pode chamar de investimento, eu vou falar sobre isso, mas aonde, a pessoa consegue guardar dinheiro, de forma mais popular, é na poupança, E sim, ela tem uma rentabilidade baixa, mas nem sempre foi assim, A caderneta de poupança, para quem não sabe, ela foi criada em 1861 por uma iniciativa do imperador Dom Pedro II, tá? No mesmo decreto que regulou também a Caixa Econômica Federal. Vocês sabiam, inclusive, que a poupança era tão antiga assim? Então ela foi criada em 1861, com um decreto que também regulou a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de remunerar depósitos com juros de 6% ao ano, sob a garantia do governo imperial. Então, a Caixa é um banco público até hoje, de economia mista, mais público. A garantia hoje é feita pelo FGC, que é um fundo garantidor de crédito. Ela é uma instituição privada, mas ela tem como associados a Caixa Econômica Federal e os outros bancos, como o Banco do Brasil, que também é público, e os demais bancos privados, e que garante que se aquele banco onde você tem a aplicação falir, você recupera até 250 mil. Se você tiver mais do que isso, se tiver 1 milhão, 2 milhões, você vai recuperar 250 mil. Agora, claro que se você tiver mais de 250 mil, você provavelmente não está investindo na poupança, Não vai ser na poupança que a pessoa vai... Até pode ser, mas ela rende muito pouco. Então, dificilmente alguém que começa a aplicar na poupança ele vai ter um valor muito grande lá no futuro. Porém, é possível sim fazer conquistas,
pequenas conquistas, né, na vida, né, adquirir um bem poupando na caderneta de poupança. Eu, por exemplo, já quitei empréstimos consignados com bastante antecedência, guardando dinheiro na caderneta de poupança. Até vou fazer um outro vídeo no futuro também sobre isso, né? Mas vamos lá. Por que eu não tiro meu dinheiro de lá? Apesar de eu hoje ter outros investimentos, eu também invisto em renda variável, invisto na bolsa, né? E algumas vezes eu invisto em outros, né, fundos de renda fixa, apesar de que eu não estou ultimamente investindo em nada de renda fixa, até um dinheiro no Tesouro Direto parado lá, mas não tenho feito aplicações mais, só na renda variável. Mas eu tenho um dinheiro na poupança e não tiro dinheiro de lá, né? E por quê, né? Primeiro porque muitos dos especialistas, né, inclusive dos youtubers, né, que tem canais de finanças sobre isso, falam sobre você ter uma reserva, né? A reserva pode ter vários nomes, né, mas comumente chamada de reserva de emergência. E até muito tempo, ter uma poupança era sinônimo de ter uma reserva de emergência, né? Então, a pessoa, em vez de falar, você tem uma reserva, você tem uma poupança, né? Você tem uma caderneta de poupança, né? Você tem um dinheiro guardado na poupança, né? Que é o mais popular, né? Inclusive a Caixa Econômica, né? Que é um banco público, é um banco querido, né? O banco onde eu invisto, né? E recebo meu salário pela Caixa, é um banco popular e por isso eu gosto dele, né? Um banco feito para a maioria do povo trabalhador, né? É um banco para pobres, né? Especificamente falando. É um banco popular, né? E eu me enquadro nisso e, né, meu banco querido, eu não saio da Caixa Econômica Federal. A única coisa que eu não gosto da Caixa, abrindo parênteses, é a loteria, né? Porque eu não gosto de jogo de azar, né? Mas, na verdade, a minha cadeira de poupança nem está na Caixa, né? A Caixa eu tenho usado para investir em fundos imobiliários, mas a minha cadeira de poupança está no Itaú, até porque nem fui eu que abri essa conta, foi meu pai que abriu essa conta para mim quando eu tinha 4 anos de idade. Foi no Unibanco, né? Depois, né, o Unibanco foi comprado pelo Itaú, então acabou, né, migrando essa conta para o Itaú. Essa conta então é bem antiga, ela sobreviveu ao Plano Collor, né? Quem aí tem lembrança aí sabe que no Plano Collor ele confiscou o dinheiro da poupança de todo mundo, né? Foi um bafafá danado, até por isso que ele caiu também, né? A gente sabe que depois do golpe de 2016, né, o impeachment não tem muito a ver com corrupção, né? Você pode ser corrupto e não cair, ou então não cometer crime nenhum como a Dilma e sofreu um impeachment, né? Mas no caso do Collor, ele confiscou o dinheiro da poupança de muitos brasileiros e isso deixou uma certa parcela da população bem revoltada, né? E a minha conta, como eu era menor de idade, ela sobreviveu então ao Plano Collor, então ela ficou lá com um dinheirinho, na época do Fernando Henrique ele foi devolvido, uma parte, e sobreviveu até a minha maioridade, né, e até migrar para o Itaú. E aí eu comecei então a guardar sempre que podia, né, porque eu também já passei por muitas dificuldades, né? Eu já fiz empréstimo, aliás eu estou pagando um empréstimo ainda, né? Fiz vários empréstimos consignados, já procurei até uma época da vida dinheiro com a agiota, né? Uma coisa absurda, mas que muita gente ainda faz hoje, né, no desespero, né? Procura fazer esse tipo de coisa, ou então pega um empréstimo que tem um juros absurdo, né, e que vai fazer só a pessoa que te emprestou, né, enriquecer, né, e você fica pobre cada vez mais, né. Então a gente já fez essas maluquices, por isso então a iniciativa de compartilhar essas informações aqui com o máximo de pessoas possíveis, né, com coisas que eu já fiz e que tem dado certo. Eu preciso dizer também que a poupança ela tinha um rendimento, né, de 6% ao ano, né, que era lei, né, desde a época do Dom Pedro II, mas isso mudou em 2012, inclusive a data de 3 de maio de 2012 é a data que a poupança morreu, né, a poupança foi assassinada, na verdade, pelo governo, inclusive numa época excelente, né, da economia do Brasil. No primeiro mandato então, do governo Dilma, a poupança morreu, né? E por que isso aconteceu, né? Vamos aqui então, é uma reportagem no UOL. Poupança nova rende menos que a antiga porque a regra mudou em 2012.
Então, antes da alteração da poupança, tinha um rendimento fixo mínimo de 0,5 ao mês, ou seja 6,17 ao ano, mais a TR, que é uma taxa de referencial, um indicador de reajuste. Então, a poupança ela pagava mensalmente 0,5 mais a TR. Agora, depois da data de 3 de maio de 2012, o rendimento fica menor sempre que a Selic estiver em 8,5 ou menos ao ano. E a gente sabe que de lá para cá, a Selic ela só caiu, chegando na mínima histórica, de 2% ao ano. O que faz o rendimento de renda fixa, não só a poupança como outros também, é não render praticamente nada. E você, em teoria, perder dinheiro. Em teoria não. E faz você perder dinheiro a longo prazo porque a inflação é sempre maior do que esse rendimento que a instituição bancária está te pagando. Então, depois da mudança, a nova poupança rende 70% da Selic mais a TR. Sendo que a TR ela está zerada desde 2018. Então, também desde 2018 não se paga mais a TR. Então, é só 70% da Selic por mês. Tá? Agora, quem tinha dinheiro antes no 4 de maio de 2012, ou seja, até dia 3 de maio, ela continua rendendo 0,5 ao mês. E é o meu caso. Eu não tenho muito dinheiro lá, mas não tinha condições de ter guardado mais dinheiro nessa época. E eu nem tinha tanta noção também disso. Se eu soubesse, eu tinha tentado guardar mais um dinheiro. Todo o dinheiro que eu tinha lá aplicado antes de 3 de maio, ele está rendendo 0,5 por mês. E isso aí é muito mais do que muitas aplicações de renda fixa que existem por aí, que os bancos e corretoras tentam oferecer para o cliente. A maioria das aplicações já são atreladas ao CDI, e o CDI é mais ou menos 0,9% da Selic. Então é maior do que a poupança, rende mais que a poupança, porque a poupança é 0,7, como vocês acabaram de ver, mas ainda perde para essa poupança antiga. Na verdade, esse rendimento às vezes até maior do que até muitos fundos imobiliários existem por aí, tá? Esse do 0,5 ao mês. Porque a gente sabe que renda variável, como o nome já diz, varia, então você pode ter um rendimento bom num mês e no outro mês cair. Então aqui, por exemplo, nesse extrato aqui do mês de abril de 2012, mostra que ela estava lá pagando o 0,5% ao mês mais a TR, mais uma taxazinha. Então aqui, por exemplo, eu tinha 2.205 conta. Lembrando que a caderneta de poupança ela paga por aniversário. Se você faz uma aplicação no dia 15, ela só vai render no dia 15 do mês seguinte, e assim sucessivamente. Então eu tenho várias datas aqui porque eram aplicações de dias diferentes. Então tá aqui, no dia 9 ela rendeu 0,5 e a taxa de TR foi 0,582, o que rendeu 12 centavos. Já no dia 16 foi 0,999, o que rendeu 50 centavos. E no dia 26, 0,085, que rendeu 1,32. Essas eram as datas. No dia 8 eu tinha R$211, e no dia 14, R$500, e no 26, R$1.604. Aliás, eu sei por que eu saquei, precisei sacar mil e pouco, e acabou com o meu dinheiro que eu tinha lá guardado. Quem dera se eu tivesse isso aqui guardado em maio de 2012, Mas enfim, esses R$500 aqui, do dia 14 então, renderam R$2,50 mais R$500. Renderam R$2,50, mais a TR aqui de 50 centavos, ou seja, R$3. O que eu falei, isso aqui é até melhor do que muitos fundos imobiliários. Cadê o mês que eu mexia? Aqui, aí em julho eu fiz um depósito aqui de R$400, sendo que isso no dia 9, sendo que no dia 19 eu acabei sacando 100, no dia 24 saquei 20, no dia 31 saquei 50, enfim, acabou esses R$400 aí virando quase 200, R$220,
R$ 230, né? Só que 170 ao todo aqui. E vamos ver lá como é que ficou a remuneração, né? Então, no extrato de agosto, então o que eu tinha lá, né? Antes do dia 3 de maio, continuou rendendo os 0,5%. Estão vendo aqui. Para ter uma ideia, eu tinha no dia 8 R$ 215. E esse 215 rendeu R$ 1,09, gente. Que aplicação hoje em dia, né? Consegue ter uma rentabilidade dessa, né? É claro que tinha lá a TR, né? Eu não tenho mais. Mas isso é fixo. Isso até hoje rende 0,5%. Já o depósito que eu fiz no mês anterior, né, em julho, quando chegou em agosto, ele já rendeu 0,48%. Até porque a taxa Selic naquela época ainda estava alta, né? Depois ela só caiu, né? Repare que os outros, né, que eu tinha antes do dia 3 de maio continuam rendendo 0,5%. Em maio eu tinha mais ou menos R$ 503 no dia 14, R$ 503 no dia 26 e R$ 212 no dia 8. Essas foram as 3 aplicações que sobraram aí na minha poupança até a data que foi mudada, né? Então, quanto é que será que isso rendeu hoje, né? Lembrando, né? Se você faz um saque, o saque ele vai sacar debitado da data mais próxima da data que você solicitou. Por exemplo, se eu sacasse no dia 20, ele ia tirar o dinheiro do dia atrás, né? Dia 14 e se passasse de 500, ia tirar do dia 8. Se passasse também, ia tirar do dia 26, né? Se eu fizesse um saque no dia 26 ou posterior, ia tirar do dia 26. É assim que a poupança funciona, vai indo para trás, né? E atualmente, né, ela tira, se você fizer um saque de um valor atual, né, ela vai debitar aquele valor atual e não vai mexer no valor anterior do dia 3 de maio de 2012, a não ser que o seu saque ele seja superior, né, ao valor que você tem lá. Que eu aconselho a não tirar, né? Vocês viram aí que a rentabilidade é bem vantajosa, né? Considerando a aplicação de renda fixa. Então, ó, vamos lá para 2021 para mostrar para vocês. Vocês lembram lá que eu tinha R$ 500, né? Então, eu vou abrir meu extrato de abril, que o de maio ainda não está atualizado, né? Voltando aqui, ó. Esses 212,23 centavos do dia 8, atualmente, ele estava comparado aqui, ó, vocês podem reparar que a poupança está rendendo aqui a 0,1159 por mês. Mas a aplicação que eu tinha lá, né, anterior, né, a poupança antiga, ela continua rendendo 0,5. Então, esses 212 aqui, atualmente, eles se transformaram em R$ 382,88. E atualmente ele está rendendo a R$ 1,91 por mês, né? Em comparação à poupança nova que rende centavos, né? Se você tem R$ 300 rendendo quase R$ 2, isso aqui é bastante coisa, né? Nos parâmetros atuais, né? E os no dia 14 e 26, que era cerca de R$ 500, eles atualmente estão em R$ 905. Está aqui R$ 906,36. Isso em abril, né? Aqui, nesse mês eles renderam 4,53, né? Por isso que até lamento de não ter guardado mais dinheiro lá naquela época, né? Isso aqui eu nunca mais mexi. A gente está em 9 anos, né? Que esse dinheiro está parado na poupança e ele quase que dobrou, né? Lembrando que isso aqui é em 2012, a gente está em 2021. Então até maio de 2021 ainda vai subir mais um pouquinho, né? Daqui a um ano, então, ele vai render mais ou menos um pouco mais de R$ 50, né? Então esse valor ele não vai chegar a dobrar, mas ele vai chegar perto, né? Vou botar aqui, ó,
4,53, 4,53 vezes 12, né? Dá R$ 54,36. Se eu somar com esses 906 que eu tenho, 36, vai dar R$ 960,72, né? E não vai chegar a R$ 1.000, né? Ou seja, a aplicação não vai dobrar, mas vai ficar próximo, né, de ter dobrado a aplicação em 10 anos, né? O que algumas propagandas de CDB que a gente vê por aí, eles prometem isso, né? Dobre seu investimento, né? Aí quando você vai ver, o prazo é 10 anos. Aí o problema é que você não pode tirar o dinheiro de lá, ele vai ter que morrer mesmo em 10 anos. E aqui na cadeira de poupança eu tenho a liberdade de tirar o dinheiro quando eu quiser. É claro que não é vantagem nenhuma tirar esse dinheiro daqui, né? Por conta dessa rentabilidade, mas eu tenho essa liberdade, né? Para vocês terem uma ideia, ó, por exemplo, o investimento que eu tenho no dia 12, que passa de R$ 1.000, né, R$ 1.020, ele rendeu no mês R$ 1,18, né? Então isso aqui é quase 4 vezes mais, né? Ele rendeu apenas R$ 1,18, né? Ou seja, né, aqui eu tenho menos dinheiro, né, R$ 900, e rendeu praticamente 4 vezes mais ao rendimento atual, né? Então esse é um dos motivos de eu manter esse dinheiro lá e não tocar, né? Agora, né, eu não tenho, né, eu não tenho dinheiro, não investi em 2012, eu não tenho dinheiro lá e agora, né, vale a pena investir atualmente com essa rentabilidade tão baixa? Primeiramente, vale sim, né? Vale como aprendizado, né? O sinal de que você está aprendendo e conseguindo poupar algum dinheiro. E assim, a poupança, em comparação a outros investimentos, ela tem várias vantagens que eu vou enumerar, né? Mas assim, né, primeiramente, como é que eu hackeei a poupança, né? Como que eu fiz para não ser prejudicado com essa coisa da poupança só render na data do aniversário, né? Porque a gente sabe que tem aplicações aí de renda fixa que rendem diariamente, né? A rentabilidade é diária, a poupança só rende, né, no mês seguinte, né? 30 a 31 dias lá depois que você aplicou. Se você faz uma aplicação tipo de R$ 1.000 num dia, hoje por exemplo é dia 5. Se eu faço a aplicação hoje do dia 5, ela só vai render no dia 5 do mês seguinte, né? No 5 de julho. Se eu, por exemplo, tirar esse dinheiro ou parte desse dinheiro antes do dia 5, né, daqui a um mês, ele vai render, né, quando chegar a data, apenas aquilo que tiver lá na conta, ou se eu tirar os próprios R$ 1.000, não vai ter rendido nada, né? Então, o que eu fiz? Voltando aqui para o extrato de abril, eu fiz aplicações mínimas. Primeiro é que eu tenho aplicação de R$ 100 aqui, porque eu já tirei, né, esse dinheiro aí da poupança aqui que eu tinha guardado para quitar um empréstimo, né, com antecedência, e até mexendo na minha reserva. Mas isso aí é assunto para outro vídeo, né? Mas então, depois que eu mexi na minha reserva para quitar esse empréstimo, eu fiz investimentos mínimos, né? Eu tenho investido em renda variável, né? Porque tem uma rentabilidade maior. A poupança aqui é mais para ter um fundo, uma reserva, e atualmente está até baixa, né? Essa reserva, né? Mas o que eu fiz? Eu fiz aplicações diárias, né? Então eu fui lá, inclusive eu fui mesmo, né? Peguei o envelopinho, né? Botei lá R$ 100 no envelope e depositei na caixa. Eu acho que isso aí é importante também, é assunto para um próximo vídeo, da questão da materialidade, né? Então eu fui lá, botei, né, o dinheiro e depositei isso todos os dias, né? Então no dia 1º fui lá, botei R$ 100, no dia 2 fui lá, botei R$ 100, no dia 3 fui lá, e assim sucessivamente até completar o mês. Claro, se você deposita no final de semana, vai cair no dia útil seguinte, né? Então não depositava sábado e domingo, né? Eu esperava segunda-feira, e isso aí ia pulando os dias. No mês seguinte eu depositei no dia que eu não depositei no mês anterior. Feriado, finais de semana, né? Só dia útil. E aí então, né? Foi lá, dia 1º eu botei R$ 100, dia 2 R$ 100, dia 3 R$ 100, e assim sucessivamente, né? Até o dia 28, né? Se você faz um depósito no dia 29, 30 ou 31 de um mês, ele não vai
considerar aqueles dias, tá? Se você faz um depósito nesses dias, ele vai considerar como um depósito feito no dia 1º. É por isso que acaba aqui no dia 28, né? Que é o caso porque é fevereiro, né? Fevereiro tem 28 dias, então o que passar disso ele cai para o saldo cai no dia 1º. Então aqui eu tenho depósitos, né? E eu fiz esses depósitos a partir acho que de agosto do ano passado, né? Depois que eu quitei esse empréstimo. E eles têm rendido cerca de, né, esses R$100 têm rendido cerca de 12 centavos por mês, né? Alguma coisa varia, se você tiver um pouco a mais, aqui tem 115, então rendeu 13, né? Então até abril de 2021 ele estava rendendo cerca de 0,1159 centavos, sendo que teve uma mudança aqui, né? A taxa Selic subiu um pouco, né? O Banco Central subiu um pouco a taxa Selic, então vocês podem reparar que no dia 19 até o dia 18, não, até o dia 17 estava rendendo 0,159. A partir do dia 18 ela começou a render 0,1590, né? Então, de 12 centavos ela passou a render 16 centavos, né? R$100, né? Então vocês podem reparar que isso aqui varia, né? Se a taxa Selic subir mais ainda, né, que é inclusive uma tendência, isso aqui então pode variar para cima, né? Hoje está em 16 centavos, pode ser que renda um pouco mais e quem sabe até voltar a pagar TR, né? Se ela passar de 8% aí de novo, né? A taxa Selic, né? Agora, esses depósitos diários, né? Faz com que a poupança renda mais do que se eu tivesse feito um único depósito? Não, né? Isso, a matemática ela é exata, né? Ela vai render exatamente a mesma coisa, né? Por dúvida, eu vou abrir aqui o LibreOffice Calc, né? Apesar do tema aqui, tá? Eu estou usando um sistema Linux, né? Aqui eu só uso software livre. Vamos fazer uma simulação aqui. Dias, né? Começar no dia 1º, né? E vou até o dia 28, né? Que é... Agora tá passando o carro do ovo aqui, né? Uma cartela de ovos é 10. Então, né? Até o dia 28, né? A aplicação. Digamos que eu vou colocar lá R$100, né? Então eu vou segurar o CTRL aqui, porque o valor vai ser o mesmo, né? R$100, né? E a rentabilidade vai ser aquela, né, que está rendendo agora, né? Depois da alta da taxa Selic, ela passou de 0,1159 para 0,1590, né? Então essa rentabilidade aqui que eu vou usar, né? Isso aqui é porcentagem, né? Vou colocar aqui, né? Não é 15,90, quem dera rendesse 15% ao mês, mas é 0,1590, que é arredondado 0,16% por mês. Segura aqui o CTRL, a rentabilidade é a mesma, então só copia. Então vamos lá, digamos que eu comecei a fazer isso em janeiro, né? Então eu tenho aqui, quer dizer, em janeiro eu fiz essa aplicação, né? Então em fevereiro eu vou ter ali igual B2, aplicação que eu fiz, vezes a rentabilidade. Então rendeu 16 centavos, né? Óbvio, né? 0,6 de 100%, 16 centavos. Isso aqui eu não preciso mais segurar o CTRL, eu vou puxar aqui, né? Então eu tenho agora, né, em fevereiro igual o que eu tinha antes, em janeiro B2, mais o que me rendeu, D2, R$100,16. Montei aqui. Então em março eu não vou ter mais R$100, né? Vou ter R$100,16. Então vamos lá. Eu vou ter
E2 vezes a taxa, né, C2. Para agilizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter aqui o que rendeu, né? Mais o que eu tinha, E2. Então rendeu mais 16 centavos, agora eu tenho 132, né? Vamos lá, e aí abril eu tenho agora R$100,32, rendendo, né, de novo de acordo com aquela taxa. Para agilizar aqui, eu vou botar um asterisco aqui no C, para ele não mudar. O que vai mudar aqui é do E para o F, quando eu puxar para o lado aqui, né? Minha fórmula ficou lá F2, né, meu novo saldo, vezes a taxa que está ali, né? Então agora eu tenho R$100,48, e assim, né, sucessivamente. Maio, né, junho, julho, agosto, né? Vamos fazer isso aqui automaticamente aqui. É isso aí. O Calc, né, ou Excel, opa, volta aqui. Calc ou Excel, ele é bem útil nesse sentido, né? Vamos puxar aqui, né? Então, ó, se eu apliquei R$100 no dia 1º de janeiro, claro que isso é uma hipótese, né? Porque dia 1º de janeiro é feriado. Mas se fosse o caso, eu aplicar R$100, quando chegar assim em dezembro, eu teria R$101,76. Ele rendeu R$1,76 aí durante um ano, né? Isso todos os dias, né? Vamos somar aqui. A aplicação mensal ali foi igual soma 2.800, e no final do ano eu teria 2.849. Ou seja, ele rendeu para quase R$50, né, durante o ano. É muito pouco, sim, é muito pouco, né? Mas tem as suas vantagens. Agora vamos lá, que eu vou falar já já. Se eu tivesse feito uma única aplicação, de R$2.800, com essa mesma rentabilidade, estaria rendendo por mês, né, R$4,45. Ok, né? O que me dá de saldo né, 2.804 lá em fevereiro. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, né? Igual o saldo aqui vezes a rentabilidade, que é o que vai render, mais o que eu tenho, né? Vou fixar o C de novo com um cifrão e vou puxar aí para o lado, né? Vamos ver. Então tá lá, né? Apesar dela render, apesar nada, né, gente? Se eu somar aqui, ó, o que rendeu durante o mês, vai dar exatamente lá R$4,45, né? O mesmo que se eu tivesse feito uma aplicação única, né? E no final do ano, eu tenho lá os mesmos 2.849 que eu tinha com as aplicações diárias, certo? Então, tanto faz você fazer aplicação diária como fazer uma aplicação única, o rendimento vai ser o mesmo. Qual é a diferença? A diferença é que vai estar rendendo diariamente, né? Não vai estar esperando fazer um mês, né, aniversário,
para poder render o valor, né? E como eu tinha dito já anteriormente, se você sacar uma parte desse dinheiro aqui durante o mês, quando chegar a data de aniversário, ele vai render aquilo que está lá no caixa, né? Enquanto se você tiver aplicações mensais, enquanto se você tiver aplicações diárias, ele vai estar rendendo diariamente. Em matéria de rentabilidade, você não tem diferença alguma aí, se você fizer uma única aplicação ou se você fizer aplicações diárias, né? Só a diferença é que está rendendo diariamente. Não faz diferença você fazer aplicações diárias e é uma aplicação única, né? A rentabilidade vai ser sempre a mesma, né? Então, por que então eu manter esse meu dinheiro lá na poupança e fiz isso, né? Eu fiz essa questão que eu chamei de hackear a poupança para não poder ser prejudicado com essa relação de esperar o aniversário, né? O meu dinheiro está lá rendendo diariamente, né? Apesar de que eu não tenho pretensão de mexer nisso, se eu por acaso sacasse, eu poderia ser prejudicado no saque, né? Em uma aplicação que vai render só durante o mês, né? Mensalmente, no mês seguinte, se eu tirar esse dinheiro antes de render, eu vou ter perdido aquele rendimento, enquanto, né, diariamente lá está rendendo, né? Todos os dias tem rendendo lá um pouquinho. Então essa é a diferença. E por que eu não tiro o dinheiro de lá? Porque a poupança, ela tem várias vantagens com relação a outras aplicações. A primeira delas era porque ela é muito simples e prática, né? Simples e fácil, né? Você não precisa estudar a fundo como é o mercado financeiro, né? Estudar, né? Você só botar seu dinheiro lá e tirar quando quiser. É o que é chamado de liquidez diária, né? Então você tem a liberdade de você chegar lá no banco, numa agência, ir lá né, com o seu cartão, ou então ir no banco do caixa e tirar o seu dinheiro que está lá, né? Enquanto existem outras aplicações em que o dinheiro ele precisa ficar retido lá para você ter aquela garantia, né? Outras aplicações de renda fixa, né? Claro que eu estou falando. Para você ter aquele dinheiro, né? A rentabilidade que no contrato foi garantida, você precisa manter esse dinheiro lá por um certo período, né? Então, a poupança te dá essa certa liberdade, né? Você não precisa, né? Ela é simples. Basta depositar seu dinheiro, tá lá, e quando você quiser, você vai lá e tira o seu dinheiro de lá, né? Se você precisar, ou se você, né, quiser fazer o que você quiser, que o seu dinheiro tá lá, né? E assim, por que o meu tá no Itaú, então não tá no Nubank, não tá no PicPay, que tem liquidez e, enfim, está rendendo 150% do CDI, rende muito mais do que da poupança, né? Primeiro porque, assim, apesar de eu não gostar do Itaú, é um dos maiores bancos da América Latina e tem agência em tudo quanto é lugar, tem até uma agência bem próxima da minha casa aqui, então se eu quiser, né, porque eu não tenho pretensão de mexer, mas se eu quiser eu vou ali na agência e saco. Ou se eu tiver algum tipo de problema, né? Onde fica a agência do PicPay? Onde fica a agência do Nubank? Como é que você vai, se você tiver algum problema, a quem você procura, né? A quem você vai recorrer, né? Então esse também é outro motivo, né? Você tem agência física, né? Você pode ir lá, né, e falar com o gerente pessoalmente. Não é por telefone, não é por e-mail, não é por WhatsApp, é pessoalmente. E isso faz uma diferença, né? Faz uma diferença por bem, faz uma diferença por mal. Eu já fui em agência e já vi gerente tentando vender um monte de produto aí que qualidade ruim para o cliente que está sentado lá, né? Então, quando a gente aprende certo tipo de coisa, você não cai em certas armadilhas. Então, isso, de certa forma, é perigoso. E geralmente as taxas dos bancos, né, não é o caso da poupança, a poupança não tem taxa nenhuma. As taxas dos bancos são grandes também para manter essa estrutura, né, de funcionário, de gente trabalhando, de agência, que tem que pagar a luz, né? Então por isso que as taxas dos bancos digitais e corretores, elas são menores, porque você não tem essa estrutura, mas em compensação você também não tem aonde ir, né, se você precisar resolver alguma coisa. Então esse é outro motivo de eu manter, né, o dinheiro lá, é o fato de você ter aonde você ir fisicamente para resolver algum tipo de coisa.
Então, recapitulando, né, o primeiro motivo de eu manter uma poupança é porque ela é simples, né, você não precisa ter certos conhecimentos do mercado financeiro, basta você depositar lá, é bem simples. E o segundo motivo é por ela ter, né, que a gente chama de liquidez diária, né, você tira o dinheiro lá a hora que você quiser. Então você pode ir fisicamente, inclusive, numa agência, né, e ir lá pegar seu dinheiro, né, se assim você desejar, comparado a outros investimentos de renda fixa, né, como alguns CDBs, L6, LCAs, que você tem que esperar o vencimento do título para você resgatar, ou até o próprio Tesouro Direto, que você tem que solicitar o resgate e cair 2, 3 dias na sua conta, né? Então a poupança ela é instantânea, né, imediata, e tem aonde você ir, né, se acontecer algum problema, que é o banco mesmo físico. O terceiro motivo é que ela é totalmente isenta de qualquer taxa, né, inclusive de imposto de renda, né? Se você investe no Tesouro Direto ou algum CDB, você sabe que você tem que pagar imposto de renda ali, cumulativo, de acordo com o tempo que o seu dinheiro fica lá. A cadeira de poupança ela pode ficar dias ou como pode ficar anos, né? Que é o meu caso aí. Ela não vai ter nenhuma taxa, então você não vai pagar taxa nenhuma, né? De imposto de renda, de nada. Ela é totalmente isenta de imposto de renda, então essa é mais uma grande vantagem que a cadeira de poupança tem. E por fim, né, e não menos importante, que pelo contrário é a mais importante, né, quarto motivo é que você nunca vai ter menos dinheiro do que você botou lá, né, se você comparar com a renda variável, né. E assim, eu tô gravando esse vídeo numa semana em que a bolsa ela bateu recordes e recordes diariamente, aí, atingindo a máxima histórica de 130 mil pontos. Né? Então, quem tem dinheiro na Bolsa de Valores, ele viu o seu patrimônio crescer exponencialmente aí essa semana. Né? Sendo que a Bolsa ela tem seus altos e baixos. Eu já tinha tido uma rentabilidade no ano passado, né, até grande, e no início do ano, com a segunda onda da Covid, a Bolsa despencou de novo, né? Caiu, teve uma queda. Na verdade, ela teve uma queda, não foi nem bem por causa da segunda onda, e sim por causa da interferência do governo federal na Petrobras, e isso fez, né, afugentou investidores, e aí a bolsa ela tem isso, né, qualquer passo que o governo federal dê, né, qualquer coisa que acontece de maneira política, isso interfere na bolsa, e a bolsa pode cair, despencar. Então você pode ir lá ver, você está começando agora investindo, está eufórico, vendo teu dinheiro subir, e de repente você vai lá e vê lá metade do que você colocou lá, né? Dependendo da queda, né? E isso pode te influenciar, né? te atingir negativamente, assim, né? De causar um mal-estar e você sair da bolsa por conta disso, por causa dessa volatilidade, né? E enquanto na aplicação de renda fixa, no caso da cadeira de poupança, isso nunca vai acontecer. Você sempre vai ter mais dinheiro do que você colocou lá. É um pouquinho a mais, né? É uma rentabilidade muito baixa, mas essa sem dúvida é uma das vantagens para quem está aprendendo agora e tem um perfil que a gente chama de perfil de investidor conservador. Na verdade é ultra conservador. Você nunca vai perder dinheiro na poupança. Você vai perder dinheiro, claro, para a inflação. O poder de compra, né, o teu dinheiro não vai valer a mesma coisa, porque a inflação ela corrói, todo mundo está vendo aí, né, indo ao mercado ou então abastecendo, né, o combustível, está vendo que você está precisando de ter mais dinheiro para poder fazer coisas que você fazia, né? Então a inflação, como ela é superior àquilo que a poupança te paga, você acaba perdendo dinheiro. Na verdade, você não está perdendo dinheiro, você está deixando de ganhar uma rentabilidade que ultrapasse, né, a inflação, né, o IPCA, né, mas perdendo você não está, porque o dinheiro está lá guardado, né? A gente está perdendo você não ter reajuste do seu salário, né, como muitos servidores já tem acontecido, e aí você acaba perdendo seu poder de compra, porque a inflação as coisas vão subindo, seu salário continua a mesma coisa, e aí você perde seu poder de compra, né, que a inflação corrói. Agora, na poupança, você está, de certa forma, deixando de ganhar uma rentabilidade maior que ultrapasse, né? Então, o pessoal chama de perder dinheiro. Mas nunca vai ter menos daquilo que é aquilo que você depositou lá.
né? Isso em comparação à renda variável. Você pode ter um dia uma queda e você vê seu patrimônio diminuir lá. E isso te causar um certo mal-estar. Isso não só acontece com a renda variável, não. Eu, por exemplo, tenho investimento em tesouro direto e aí meu dinheiro está lá menor do que eu investi. Isso também é assunto para o próximo vídeo. Você também pode perder dinheiro com renda fixa. Dependendo, se você fizer um resgate anterior ao vencimento dele, você acaba perdendo dinheiro. Eu vou mostrar isso posteriormente. Então, assim, a poupança você nunca vai ter o seu dinheiro menor lá do que aquilo que você depositou. Então, é claro que com tantas vantagens assim, a desvantagem é você ter um rendimento muito pequeno, um rendimento mínimo. É o menor de todos os investimentos que tem no mercado financeiro, porque ela de fato é muito vantajosa. Mas eu quis aqui elencar os motivos do porquê que eu ainda mantenho uma poupança, e é claro que o dinheiro que tem lá antes de 2012 eu não vou mexer mesmo, não pretendo, mas mesmo assim eu tenho algumas aplicações posteriores e eu não tiro de lá por conta desses motivos. Você ter uma reserva, uma reserva que é simples, que é fácil, que eu posso tirar o dinheiro a qualquer momento lá se eu quiser, com liquidez e isento de impostos e qualquer outras taxas, e eu sempre vou ter mais do que eu depositei lá. Então, se você chegou até aqui, eu agradeço. Eu agradeceria também se você se inscrevesse no canal aí, para ver se o conteúdo for relevante, e alcançar mais e mais pessoas, porque como eu disse no início, eu já tenho feito alguns conselhos, já tenho dado alguns conselhos, de coisas que funcionaram para mim, coisas que eu aprendi, porque eu não vou nunca defender algo que eu não acredito, então sempre vou fazer aquilo que já fiz, que deu certo e que eu acredito, e então se você puder se inscrever e compartilhar esse conteúdo, se for relevante para você, eu te agradeço, mas fique à vontade, se você não quiser se inscrever, também não se inscreva, e aqui a gente preza pela liberdade, Então, vou me despedindo por aqui, até um próximo vídeo.